E aí, gente, tudo bem? Estou aqui pontualmente às 22 horas e eu já vou iniciar falando porque depois eu vou deixar a live salva e a intenção é que as pessoas venham, assistam a hora que quiser sempre lá no meu feed. Eu vou deixar salvo, então já avisando. A live de hoje não vai ser de cantoria. A live de hoje, como prometido, eu tive essa ideia, nós vamos fazer. Rebeca, linda. Rebequinha Moreira, linda demais. Nós vamos fazer uma sequência, uma série de lives essa semana com pessoas que me ajudam, pessoas que estão comigo, que trabalham comigo, meu fonoaudiólogo, meu nutricionista e minha nutricionista. Enfim, gente, minha mãe cantando que vocês estão ouvindo? Soldados somos de Jesus. Soldados somos de Mãe! Mãe! Tô ao vivo! A senhora tá cantando ao vivo! Obrigada! Parou, gente. Mamãe parou. Mas vamos lá. Aí, eu tô esperando aqui o Lê. Já me mandou solicitação, amigo? E hoje vou fazer a live com o meu fono lindo, maravilhoso, Leandro Carneiro. E a gente vai tirar umas dúvidas, conversar, papear. Se você tem pergunta, você sempre me pergunta sobre técnica vocal e etc. E hoje eu vou conversar com alguém que entende do assunto, que é o meu fonoaudiólogo. E durante a semana a gente vai continuar falando sobre a Bíblia, sobre cabelo, sobre o que vocês quiserem. Me perguntem, comentem nas fotos o que vocês querem assistir, que eu vou estar sempre convidando alguém que pode contribuir com a gente. Vou chamar o Lê aqui pra gente começar. E depois a live vai ficar salva. E outra hora a gente faz uma live de bate-papo. Já chamei o Lê. Esperar ele aceitar. Gente, olha a Oi, postura oi, desse oi. rapaz, gente. Não tem fono mais chique que o meu, não. Tem, não. Tudo bem, amigo? Ai, gente, que é isso? Saudade de você. A minha Tudo bem, garganta que querida? o diga. Muita saudade. Aí eu de estar com você. Muita saudade mesmo. Pois é. Como é que você tá? Tudo certo? Estamos segurando as pontas, o quanto podemos, o quanto, enquanto for preciso a gente segurar, É. esperando em Deus para que logo tudo isso passe, né? Nome de Jesus. Tô louca pra tá cheio de Show evento pra te Coronga. infernizar aí, ficar te enchendo o saco. Nossa, faz falta, né? A gente só sabe o quanto é bom essas coisas, o quanto é agradável, o quanto é gostoso estar nessa correria toda quando a gente é privado disso, né? É, amigo, desse jeito. Mas vamos lá, eu tô muito feliz de você ter topado. Na verdade, você já tinha me chamado para uma live. E aí eu fiquei dodói. E aí fiquei feliz da gente poder. Que legal, vim pelo Demissionário. Que legal, gente. O Insta é mais top que tem. Feliz. E vamos conversar um pouquinho, amigo. Eu vou evitar ficar além dos comentários, porque depois o pessoal que não pode assistir agora, a live vai ficar salva e nós iremos. A gente pontuou alguns assuntos aqui, né, amiga? Eu quero que você fique bem à vontade. Se eu não perguntar uma coisa, você quiser pontuar, você fique bem à vontade, mas eu acho que a gente podia começar é, falando a respeito da gente, né? Como tá no meu Insta, eu acho que o pessoal conhece um pouco. Eu sou cantora, para quem veio do Leandro, eu sou cantora gospel e enfim, eu canto desde pequena e depois de um certo tempo, depois que eu comecei a ter uma carreira profissional, que eu entendi a importância de um fonoaudiólogo na vida da gente, a importância de um preparador vocal e a minha vida se resume ao antes e o depois de um fono. E eu tive uma experiência excelente com o Bruno Oliveira, que ele é preparador vocal. E em todas as minhas gravações ele me acompanha, porque ele faz uma preparação, ele prepara a minha voz para que eu faça gravações e que a minha execução seja mais ampla, mais limpa, enfim. E o Leandro tem um trabalho extremamente técnico, é um cara que entende muito. Eu sou admiradora do trabalho, enfim. E agora eu quero que vocês apresentem para os meus seguidores, amigo. Tamo junto. Eu queria só dizer pra tia Luzia que tava lindo, eu queria continuar ouvindo ela. A minha mãe Ela cantando, gente. Eu ela já falei tá aí 10 na horas live. live.
Eu saio gritando, gente, 10 horas silêncio. Mas minha mãe aqui, bem aqui, do lado aqui no quarto. Beijo para ela. Beijo, mãe. Você falou, para a gente começar, você falou uma coisa bem interessante, quando você pontuou o Bruno e quando você falou de mim. Eu Uhum. gosto sempre de falar, e inclusive foi a proposta daquela série de lives que que eu estava fazendo no meu perfil, que eu chamei de equipe de apoio ao cantor. O que Perfeito. acontece? Eu gosto de trabalhar de uma forma que a gente chama de interdisciplinar, não só multidisciplinar, vários profissionais, mas interdisciplinar, vários profissionais trabalhando juntos, em prol de um objetivo comum, a saúde, a Perfeito. habilitação, o desenvolvimento da voz, e aí nesse caso da voz de cantores, né? A Perfeito. gente a gente tem que todo profissional da voz é toda e qualquer pessoa que depende da voz para cumprir uma demanda. E aí a gente tem a voz falada e a voz cantada. Então a gente vai ter o cantor, a gente vai ter o ator, a gente vai ter o operador de telemarketing, a gente vai ter o pastor, enfim, toda essa galera que utiliza a voz com um objetivo profissional, Perfeito. para ganhar sustento, enfim. O que que acontece? Essa galera, a gente tem uma equipe que eu gosto de trabalhar junto, que é para atuar no cuidado da voz desse cantor. Você falou do Bruno que ele é um preparador vocal e aí ele entra no momento. Eu gosto de dizer, como diz uma colega minha daqui, que a gente, como fonoaudiólogo, a gente é como se fosse o padeiro, né? Que bota a mão na massa mesmo, que Perfeito. prepara a musculatura desse cantor para que ele entre em ação, tá? Perfeito. E aí o seguinte, já pegando esse gancho, uma preparação vocal, eu vou pensar na voz como sendo consequência de ação muscular. Se é Uhum. músculo, todo músculo pode e tem a condição de ser condicionado, de ser trabalhado. Então, eu vou pensar, por exemplo, no músculo do braço, no músculo da perna, que pode ganhar flexibilidade, que pode ganhar Perfeito. resistência, que pode ganhar força. Aqui, gente, é uma coisa muito, muito, muito parecida. Então, não adianta eu querer ter uma performance maravilhosa, não adianta eu querer cantar uma noite inteira e no outro dia ter de novo, que é a rotina de um cantor como você é, você sabe que é uma loucura. Então Sim. não adianta você querer ser um cantor bom se você não tem esse cuidado, e aí esse cuidado eu digo prévio e constante com a voz, tá? Então, Perfeito. assim, a gente fez no nosso roteirinho, tinha essa questão do o que que a gente faz, eu e você. A gente se encontra praticamente em dois momentos, que é o pré-apresentação. A gente teve ultimamente as lives, né, que a gente preparou. Então, assim, a Perfeito. gente faz a preparação para aquele momento ali. Aí eu vou pensar o quê? Você vê que eu sempre peço para você A lista de a músicas, o lista. repertório. Perfeito. Exatamente. Por quê? Porque eu vou pensar nos exercícios que eu vou fazer com você, pensando naquela sequência ali. O que que a Perfeito. Rebeca vai fazer hoje? Como é que é essa sequência de música? É uma coisa mais crescente, ela começa mais devagarinho, ela vai aumentando, ela já começa com tudo e depois é uma coisa mais Vai começar estável. gritando com filme up ou vai começar com bálsamo, tranquilo? Exatamente. Que Amigo, é uma coisa que é uma coisa que para a Rebeca Carvalho não é uma coisa comum já começar assim, é verdade, é verdade. né? E no carnaval a gente trabalhou juntos, não trabalhamos? Foi quando a gente começou. Foi quando a gente Foi. Eu começou. gostaria de pontuar isso, que, gente, é muito sensacional o trabalho dos fonoaudiólogos e eu quero aqui enaltecer vocês, porque né, no carnaval, geralmente na vida de um artista, o carnaval, o período de carnaval, no meu caso, que sou cristã, cantora gospel, é um período que tem muitas agendas, se não o que mais tem agendas, sequencialmente, né? Não no mês, mas sequencialmente. Então a gente chega a fazer 2, 3 agendas no mesmo dia, a gente não dorme direito, porque nesse carnaval, por exemplo, eu fui do Pará, é, depois para Bahia, do norte ao nordeste, para São Paulo, cantei no sudeste, no Rio de Janeiro. Então, assim,
dormindo na van, né, amigo? Pegando estrada e depois pega avião, ar-condicionado e etc. Mudança de Então, clima. muita mudança de clima. Você imagina, eu lembro que eu fui pro Pará, muito calor, muito, muito, muito calor. E eu cheguei no Rio de Janeiro, tava chovendo muito. E eu tenho rinite, eu tenho sinusite. Então, termina que eu tenho uma sensibilidade também, por mais que eu faça todo um acompanhamento e tenha uma flexibilidade vocal, uma resistência maior, o corpo é corpo e tem uma hora que não aguenta, ainda mais vindo de toda uma sequência de agendas, enfim. Mas o Leandro foi muito importante e me acompanhou em cada momento, bem como ele falou. Inicialmente, quais músicas você vai cantar, o que você vai fazer, qual é a sequência, quantas horas de ministração, quanto tempo de ministração, vai só falar, vai só cantar, enfim. E depois, que é tão importante, se não mais, até para mim, o desaquecimento, né, amigo? A gente faz essas duas partes. Eu queria aproveitar essa deixa que a gente está falando de aquecimento e, de forma resumida. Eu fixei aqui uma pergunta da Keila. Ela perguntou aqui, ó. Eu canto nos cultos da minha igreja, mas, vamos ver, mas eu não alcanço as notas altas. Tipo, quando o hino é puxado. Alguma dica? Já fica a dica aí, um spoiler, que quando eu vou cantar músicas graves, eu falo, Lê, essa música é mais grave. E ele faz algum milagre. Lê, essa música é muito aguda, eu grito. Qual que é o segredo, Lê? O que a nossa amiga pode fazer? Ó, são duas situações diferentes para eu, como fonoaudiólogo, pensar. Porque assim, eu conheço a Rebeca, eu conheço já um pouco da capacidade que ela tem, da técnica, Fisiologia. exatamente, da técnica prévia que ela já tem. E isso é super importante, a questão do que você faz antes, tá? E antes eu digo não antes imediato, o que você vem fazendo ao longo da vida, para poder trabalhar e preparar essa musculatura, o quanto de conhecimento técnico você já tem ou não, tá? Perfeito. A questão do alcance de agudos, ele pode ser uma série de fatores. Uhum. Pode ser uma questão de ajuste do trato vocal. Quando eu falo de trato vocal, tudo que está acima da prega vocal. Então, assim, pra gente, eu vou falar de uma forma sempre bem simplificada, tá, Rebeca? Perfeito. Não Para cabe eu todo ser mundo muito entender, para todo mundo entender. Não cabe eu ser muito técnico aqui. O que que acontece? Aqui na garganta a gente tem as duas pregas vocais, uma direita e uma esquerda. A voz é produzida quando elas vibram aqui. Então, tudo que está acima da prega vocal serve para amplificar e serve também para, vou dizer, modelar esse som, tá? Para dar Perfeito. características. A característica do timbre da pessoa, os ajustes que a gente faz quando eu quero dar essa sonoridade ou aquela sonoridade dentro de uma música, é tudo feito aqui a partir dos ajustes que eu faço com postura de língua, com a postura lá da campainha, e é isso você sabe muito bem. O quanto que eu Perfeito. abro a boca, o quanto que eu não abro. Então, assim, tudo isso, o quanto que eu abro a boca, o quanto que eu não abro, o quanto que eu respiro bem, o quanto que eu não respiro bem, o quanto essa musculatura daqui de dentro, que a gente tem músculos que trabalham um interdependente do outro, mas a gente tem um que ele é mais predominante na hora de fazer agudos, tá? Então, o quanto esse Perfeito. está condicionado. Então, por isso que eu digo que uma condição é uma coisa, outra condição é outra coisa. Eu não tenho como dizer é isso, entendeu? Entendi. Perfeito. Por isso Mas, conhecer como é que é o nome dela? Que você tirou aqui, né? e eu nem lembro mais, mas é importante ressaltar também sobre a fisiologia de cada pessoa, né? Tem pessoas que já têm a voz aguda ou pessoas que têm a voz mais grave, tanto homens quanto mulheres, aí que vem é, até as classificações de timbres, né? Contralto, mas Uhum. isso já é a parte musical. Contralto, soprano, sopraníssimo, enfim. Porque já existe a fisiologia, porém, a nossa fisiologia não é limitada. Com técnicas e alguns ajustes, a gente consegue alcançar outras Exato. notas. Eu sou considerada mezzo-soprano, que eu alcanço algumas notas do grave, porém também consigo alcançar algumas notas do agudo. Mas se for pro agudíssimo, já não consigo, e pro muito grave também não consigo. Juntando aqui, ó, teve uma pessoa que perguntou, cadê? Olha isso aqui.
A falta de exercícios atrapalha nas notas altas, tipo o agudo? Gente, atrapalha na aguda e no grave pra mim. Vai atrapalhar em tudo, vai atrapalhar em tudo. Tem algumas coisas, por exemplo, me perguntam muito, Leandro, maçã faz bem para a voz? Não, não vai, maçã vai fazer bom para o estômago, tá? Vai fazer bem para a barriga. É uma Nossa, delícia. muitos anos eu fiquei enganada, tá? Eu comia maçã pra limpar, gente. Nossa. Ó, não, assim, deixa eu só explicar. E aí eu vou voltar lá naquele assunto para a gente não ficar muito bagunçado. Tá. Só para explicar a pergunta da Paula. O que que acontece? Algumas dessas coisas, como por exemplo a maçã, ela não vai atuar diretamente na voz, no som, na qualidade. Ela atua, por exemplo, a maçã, como assim como a pera, assim como a cenoura crua, são adstringentes do trato vocal. Então, por exemplo, secreção, muco espesso que fica aqui, ele vai ajudar a tirar. Mas na garganta, na voz propriamente dita, o que vai O som trabalhar emitido, né? exatamente são os Perfeito, exercícios. Então, perfeito. a falta disso, Paula, ela pode te atrapalhar, sim, ou te limitar em alguns momentos, em alguns casos. Claro que existem pessoas e pessoas, como a Rebeca falou, que têm o dom, que fazem isso muito instintivamente. Tem cantores que são... é instintivo aquilo ali, entendeu? A Perfeito, técnica entra como uma cereja do bolo, entendeu? perfeito, perfeito. Aí você É, falou... pode falar. pode falar, mano. Eu ia ler outra pergunta. Não, assim, voltando lá, que você falou assim sobre a questão, a gente estava conversando sobre a equipe de apoio ao cantor. E aí Perfeito. tem a questão do professor de canto. Voltando na primeira pergunta, se ela quiser ter um bom desempenho, um bom desenvolvimento, é interessante que ela procure o professor de canto, que aí nessa parte técnica, Musical. musical, é a atuação do professor de canto. Perfeito. Tem o fonoaudiólogo, que é quem faz que eu faço com a Rebeca, que é a preparação vocal, a preparação muscular, o condicionamento muscular, os aquecimentos, a seleção de exercícios específicos para a demanda e para o caso dela, terapia, quando for o caso, que nunca foi o caso da gente, né? O Graças otorrino, a Deus. que é quem faz os exames, as consultas, quem recomenda os medicamentos, enfim e o professor de canto, que é quem vai trabalhar nessa parte mais musical. Perfeito, perfeito. É um time, né, amigo? São como funções sei lá. Por exemplo, eu estou aí na luta para emagrecer, perdi 11 quilos. E aí, eu tenho uma endocrinologista, que é uma médica, e ela verifica os exames, faz exames de sangue para ver se os meus hormônios estão trabalhando bem, blá, blá, blá. Aí tem a nutricionista que vai dizer o que eu tenho que comer para que eu possa alcançar, mas também tem o personal trainer que vai me passar Exato. atividades físicas, preparar o meu músculo. Enfim, é um conjunto. Da mesma forma, o É, eu, fonoaudiólogo. eu falei desses três assim, pensando mais em questão da voz, mas, por exemplo, nessa sequência de lives que a gente teve, eu chamei mais uma galera, inclusive a nutricionista. Vocês não sabem Sensacional. o quanto estar bem nutrido ou não estar, interfere na qualidade Com vocal. Se certeza. você vai, por exemplo, como você teve no carnaval, uma demanda daquela e não está bem preparada, Fisicamente, né? nossa, vai fazer Verdade. uma diferença e tanto. Perfeito, amigo. Não, isso é muito verdade. E só a título de curiosidade, aí a Elisama perguntou aqui: e gengibre faz bem? Ou é mito também? Ai, gengibre, o que que acontece? O gengibre e essas balas, pastilhas de gengibre, o que que acontece? O gengibre em si, ele puro, ele é muito forte. Então, ele pode causar irritação na garganta. Assim como também as pastilhas, Uhum. as balas de gengibre. A gente não sabe a concentração de gengibre que tem lá nela, tá? Naquelas pastilhas. Perfeito. Então, assim, já levando para esse lado das balas, das pastilhas, o que que acontece? Elas geralmente elas mascaram, como é que é o termo? Elas anestesiam, entendeu? Isso! E Eu aí ia falar você até do House, continua. amigo. House. Exato.
Tem Exato. E aí muita você gente. Eu já vi continua cantor cometendo. colocando no copo. Vou pegar esse copinho aqui que tem a minha vela. Eu tava rindo, não era de você, não. A minha fono aqui, isso, bebe água. Ela fica o dia inteiro me infernizando pra beber água. Minha fono não, minha nutricionista. O dia inteiro bebe água. Aí eu bebi aqui Perfeito. agora ela comentando, isso mesmo. Amigo, eu já vi cantor que pega o copo, isso aqui é uma vela, gente. Pega o copo, coloca um house aqui dentro e enche de água. E fica tomando. Gente, é um veneno. Eu tô falando não tecnicamente, eu estou falando como cantora e por experiências. Por quê? Me dá uma falsa sensação de que eu não estou sentindo nada. E aí o que acontece? Por não estar sentindo, eu forço mais ou menos porque eu não estou sentindo. E quando passa o efeito daquela sensibilidade ali que ela tira a dormência. Na verdade, deixa até uma dormênciazinha nas pregas e etc. Então você alcança as notas, dá tudo certo naquele momento. Mas quando Quando acaba o passa o período da efeito, dormência, fico sem voz total. Então, uma coisa que eu não tomo, não chupo nenhuma balinha milagrosa. Enfim, né, gente? não É precisa isso, né, explicar amigo? mais nada. É isso, era o que eu ia dizer. Que legal. Assim como alguns drops, algumas outras pastilhas, assim como spray também que tem álcool na composição, o álcool também é uma coisa que ele mascara, ele resseca também, tá? Ele anestesia. Então ele vai ter mais ou menos o mesmo efeito sobre a voz, tá? Perfeito. Gente, queria pedir só para que vocês mandem as perguntas na caixinha de pergunta, porque nos comentários somem e eu não consigo acompanhar. Mas olha essa aqui eu acho que eu que vou ter que responder. A Keila novamente. Porque muitas vezes a nossa voz tranca no meio do melisma. Ou você quer responder, amigo? Fala aí, sua experiência. O que acontece? O melisma. Vamos lá, vou usar exemplos práticos. Para quem não sabe o que é melisma, melisma é aquela sequência de notas que a gente faz no mesmo tempo, né? Por exemplo, aí como seria como melisma a execução? Ah, Eu sou péssima em melisma. Por quê? Eu não treino melisma. Vocês acabaram de ver. Não treino, sou péssima. O que faz você ser boa em melisma? É quando você tem uma agilidade na sua musculatura vocal. Quando você tem uma agilidade, assim como um corredor de maratona, ele faz todo um preparo, ele faz diversos treinos para fazer a sua corrida, para ter a sua musculatura para que aguente horas de maratona. Da mesma forma, o melisma para ser executado de uma forma perfeita, precisa o quê? Ter uma boa estrutura, você tem que ter boas referências, você tem que ter noção de notas, quais notas encaixam para que você monte um melisma. Campo harmônico. Isso, você tem que ter uma noção do campo harmônico. Então, se você não estuda técnica vocal, enfim, escute pessoas que fazem melisma. Jessie J, Tor Kelly, tem milhares de exemplos. Mas da parte fisiológica, eu digo que você precisa de uma habilidade, uma agilidade, porque a prega ela precisa ser bem molinha. A gente brinca, eu fico brincando com o pessoal do 5-3, meus amigos que são melismeiros, que cantam black music, eu falo, gente, tem a prega solta, gente, a prega vocal solta. E eu tenho, a minha prega é muito dura, eu faço melisma sempre muito razoável. Mas se você quer fazer bons melismas, você precisa da ajuda desse cara aqui para que você tenha agilidade nas suas pregas aí. Não é isso, amigo? Na verdade, não só as pregas vocais, mas a laringe como um todo. Ela Perfeito, precisa, ela precisa ter uma boa mobilidade para que ela te dê. E aí, essa agilidade que você precisa só é conseguida através de treino. Muito treino, perfeito, porque eu vou ser redundante, é uma técnica extremamente técnica. Então, você perfeito. precisa de muito Que eu treino claramente não tenho, vocês viram. para que você tenha. Ah, mas você arrasa em outros lugares, né? Não Vamos vem falar com de essa pra drive cima que da eu gente, não. domino. Cada um no seu, tá? É, Então, assim, essas notas que a Rebeca falou, essa sequência de notas, seja ela descendente, seja ela ascendente, ascendente. Uhum. elas precisam de muita definição, precisam ser bem definidas Exato. para você ouvir cada uma delas, É ainda que aí que tá a muito rápido, dificuldade, né? né, amigo? Aí Exatamente. que é o difícil para mim. A gente colocar várias notas de uma forma muito rápida
porém que elas ficam limpíssimas. Você identifique quais notas estão ali separadas, Exatamente. porém Ó, juntas. acho que em mim dá para ver bem. Sou praticamente um esqueleto, um Dá, Atlas. dá. Quando a gente fala de mobilidade, ó, quando eu estou falando, Isso. ó, ó, dá para ver laringe super Perfeito. funcionando bem. Então eu preciso dessa mobilidade laríngea, que ela fique bem solta, para que ela te dê essa possibilidade de você passear e brincar como os Gente, meninos. não tenho nada, gente. A minha é dura. Mas beleza. Olha aqui a Kelzinha Fagundes. A minha voz é aguda. Eu era soprano, mas depois de uma cirurgia virei mezzo-soprano. E há uns 13 anos luto com uma fenda glótica. Agora tô tendo dificuldades com o meu agudo. Tem como recuperar? Eu já tive A fenda. minha voz é aguda. Eu era soprano, mas depois de uma cirurgia virei mezzo. Desceu um pouco na classificação, né? Uhum. E Junto ela com a disse que há 13 fibrose. anos está lutando com uma fenda. Gente, 13 anos? Uau! Deve ser Raquel, né? Kelzinha. Kelzinha. É, O que que acontece? Fenda ela é uma alteração da postura das pregas vocais. Para quem não sabe ou quem nunca teve, o que que acontece? É, Nós temos prega vocal direita e prega vocal esquerda. Elas fazem isso aqui quando a gente fala ou canta, elas encostam uma na outra. A perfeito. fenda, ela deixa um espaço entre uma e outra, e aí ela pode ter vários formatos. Ela pode ser assim, ela pode ser assim, ela pode ser irregular, depende do tipo. Em mulheres, por conta de diferenças anatômicas na estrutura da laringe, é comum, é normal e é esperado que se tenha uma fenda nesse formatozinho aqui, ó. Eu tô aqui a prega vocal inteira, ela fecha, fecha, fecha do lado da pontinha da frente. Aí no finalzinho ela faz isso aqui, é uma fenda triangular na parte de trás, formatinho de triângulo. Essa fenda aqui, ela geralmente, em quase todas as mulheres, ela não vai gerar nenhum problema, nenhuma alteração vocal na mulher. Se for essa fenda. Agora, quando a gente tem uma fenda de outro tipo, que abre mais, que aí o som, quando você ouve a voz, ela esse escape de ar que ela promove, ele é audível. Então, por exemplo, "ê", quando você tem a fenda e ela é maior, você vai ouvir "ê". E aí acaba que você perde um pouco do rendimento dessa voz por conta desse escape de ar. E aí, então você vai Perfeito. ter que forçar mais um pouco. Então, assim, o que que a gente tem que saber? Fez fonoterapia? Não fez? Essa E luta qual foi a sua, cirurgia também, né? Que fez? exatamente, o que que aconteceu? Essa luta sua há 13 anos é com a ajuda de um terapeuta, não é? Entendeu? Perfeito. Porque eu tive uma fenda por meses. E com fonoterapia há muito tempo atrás. Não era nem Conseguiu? especializado em canto, reverteu, porque se trata de músculos Sim, também, né, amigo? sim, exatamente. Só uma pausa para dar um beijo para a pastora Rubinha. Pimentel, sua linda, tá aqui de novo. Tem que citar ela, gente. Linda, eu amo essa mulher. Gente, você me chamou ontem, Rubinha? Me chama, gente. Pra eu saber, pra gente fofocar, saber como que você tá. Mas tá. Teve uma pessoa que respondeu aqui, que perguntou. Achei engraçada essa pergunta, mas é legal você responder. A Pamela Silva mandou assim. Então, quando eu te escuto, falando pra mim, quando eu te escuto muito, fico com a voz meio rouca, porque eu não consigo escutar alguém e não imitar. Já vai no automático. Isso é algum problema? Já podemos emendar no Drive? Vai, pode ser, Podemos perfeito. emendar? A gente ia falar sobre esse Drive que você falou para mim que muita gente já estava te perguntando sobre isso, né? Perguntam muito. E para quem não sabe, o drive é justamente a rouquidão, aquela voz rouquinha que a gente coloca no meio de alguma frase, ou tem gente que canta com drive constante. O Mauro Henrique, por exemplo, do Oficina G3, tem vários exemplos de pessoas que utilizam muito o drive, né, amigo? E eu utilizo de vez em quando e o pessoal fica bem curioso. Alguns já perguntaram aí é, se eu tenho desde sempre, se foi adquirido, enfim. Responde aí que depois eu respondo. O do Mauro é lindo também, né? É lindo, lindo. Sou fã. Tá, vamos lá. Drive. Gente, eu vou explicar
com muito, muito, muito respeito, tá? Por quem faz, por quem ensina, por quem estuda sobre isso. Aqui no Brasil a gente tem profissionais que se dedicam a estudar apenas o drive, tá? Uhum, A ensinar apenas o drive, profissionais tops, de ponta, tá? uhum. Então, assim, de uma forma muito simplificada, o que eu vou falar. O drive, ele é uma técnica onde a gente tem uma variação da frequência fundamental da voz, da vibração da prega vocal. Então, por Perfeito. exemplo, eu faço uma nota, eu vou chamar de uma nota limpa, por exemplo. E, isso é a frequência fundamental, ela sem nenhuma distorção, reta. Perfeito. O drive é quando eu tenho uma nota e aí eu faço essa distorção que você faz. E aí ele é popularmente, como você falou, é conhecido como distorção vocal, é conhecido como drive, Rouquidão. rouquidão, como rasgado na voz, né? Tem muita gente que fala assim. Verdade. Então, assim, ele é a variação dessa frequência fundamental. E aí a gente tem várias formas fisiológicas, e aí cabe a gente abrir um parêntese aqui, que muita gente pensa assim, isso daí ela tá fazendo mal para ela, isso daí tá machucando, com certeza, isso aí tá errado. Mas isso Rebeca, testado, é comprovado, é estudado fisiologicamente, feito com aquele exame que vai no otorrino, que põe a câmera para ver como é que está acontecendo. Videolaringo. Uhum. Exatamente, que isso acontece quando ele é feito da forma correta, quando ele é feito da forma adequada. E aí, Muito bom você pontuar. Quando feito da forma correta. Que realmente tem pessoas que exatamente, machucam, né? É importante exatamente. você saber fazer. Perfeito. Exatamente. Essa questão de se machucar, ela geralmente acontece até com quem está, por exemplo, aprendendo a chegar naquele lugarzinho lá, tá bom? Perfeito. Então, assim, a gente tem formas fisiológicas seguras, e isso são várias formas de chegar no drive, e também temos diversos drives que promovem também diversas sonoridades. A gente tem, por exemplo, três, vou chamar de famílias de drives, né? Que aí são drives que a gente chama de glótico. Glote é aquele espaço ali, né, localizado na mesma altura, no mesmo andar da prega vocal. Então, portanto, o drive glótico são drives que são feitos a partir da movimentação ou da ação da prega vocal e dos músculos que estão ali naquele mesmo andar da prega vocal, aqui mais ou menos. A gente Perfeito. tem drives que são supraglóticos, que estão acima da prega vocal, e tem também outra família de drives que são um mix disso daí, tá? Misturado, às vezes usa uma estrutura daqui e outra estrutura dali, e aí forma o drive, tá bom? Mas assim, você, Rebeca Carvalho, tem essa identidade, é conhecida, é consagrada, as pessoas gostam de ouvir você também, por conta claro, da potência vocal, mas também do drive, tá? E Perfeito. acaba que as pessoas querem, ou quando te ouvem, querem aprender, querem fazer, querem imitar, assim como a pessoa que, sei lá, gosta, sei lá, do Tim Maia, gosta da Ana Paula Valadão, que canta lá em cima, meu Deus do céu. E ele quer Isso. E fazer se igual. machuca tentando imitar, né? Exatamente, mas aí o que que acontece? A gente tem que descobrir a identidade vocal da gente. A gente tem que descobrir até onde a gente pode ir. Que todo mundo tem limitações, todo mundo tem limitações anatômicas, funcionais, de técnica, enfim. Então, assim, lógico, você pode desenvolver os drives, eles são totalmente estudáveis, aprendíveis, vou usar essas palavras, tá bom? Isso nem se existe. Agora tem, agora tem. Tá? E você pode fazer de uma forma que não te machuque, desde que você tenha o acompanhamento de alguém ali na retaguarda. Perfeito, perfeito. É, teve a Pri Cris Andrade. Eu fixei aqui para a gente não perder. Como saber se tem fenda ou calo? Só com exames ou cantando e falando se percebe? Legal essa. Perfeito. Cris, assim, a gente tem o fonoaudiólogo que trabalha com voz, ele precisa muito trabalhar o ouvido dele.
para perceber muitas nuances da voz. Então, por exemplo, algumas coisas que eu ouço me dão dicas de como está funcionando aqui. Tanto é que Perfeito. quando eu estou fazendo a avaliação de um paciente, de um cliente, a gente tem vários tipos de avaliação. E a avaliação que eu faço auditivamente é sempre soberana em cima das outras, entendeu? Então, assim, como eu falei agora há pouco, o ar na voz, ele pode me sugerir uma fenda, uma Perfeito. rouquidãozinha. Ela pode me sugerir o nódulo, que é o calo que ela falou, né? A gente chama de nódulo. Já Mas eu tive não posso também. dizer exatamente. Eu não posso dizer que é isso, porque eu posso ter essas coisas por outros fatores também. Então, Perfeito. quem E vai de quem, confirmar é o e de exame. quem canta, exatamente, a videolaringo, né, amigo? Videolaringoscopia. Videolaringoscopia. No caso do cantor, eu gosto muito de pedir que seja feito pelo nariz. Porque tem aquela que é oral, tem Eu uma que é faço feita sempre os pelo... dois, a naso e a outra. Mas Porque é legal, eu gosto de fazer parceria com otorrinos, porque aí eu consigo pedir mais coisas, né? Quando é caso de cantor. Porque, por exemplo, sensacional. eu quero ver a prega vocal agindo, trabalhando, durante o que mais interessa pra gente, que é o canto. Então, se eu Perfeito. coloco aqui pela boca, não tem como eu Não tem cantar. Ó, como. ó, ó. Então, vai pro nariz, entendeu? Verdade, verdade. Mas é legal. E para quem canta, a gente percebe com a diminuição daquilo que a gente é acostumado, né? A resistência menor, a gente percebe que tem algo errado. Você percebe que não está Intensidade conseguindo. diminui, você Isso. precisa fazer mais força. Rouco com mais intensidade. Aí você vai vendo que tem algum problema, né? Aí o médico faz o exame e depois o fono corrige e faz o milagre. O Rebeca, é super importante a gente dar ouvidos à nossa voz. A voz da gente, Perfeito. ela dá sinal de como anda a saúde, não só da própria voz, mas de como anda a saúde do corpo inteiro. Então, por exemplo, a voz ela exprime muito como é que a gente está internamente. Então, meu estado psicológico, meu estado emocional. Quando eu estou cansado, a minha voz ela fica de um jeito. Quando eu estou num susto, a minha voz fica de outro jeito. Quando eu estou zangado, a minha voz fica de outro jeito. Então, por exemplo, você falou de rouquidão muito persistente. Já acende a luz amarela aí. Tem alguma coisa errada. Por que está demorando tanto? Rouquidão ela nunca vai ser normal. Rouquidão ela sempre me dá a ideia de que a prega vocal está vibrando de alguma forma errada. Aí a gente tem que investigar o porquê que essa prega vocal está vibrando errado. Legal, legal. A galera tá perguntando bastante, eu tô vendo aqui nas caixinhas de perguntas, a respeito de voz anasalada. Mudando um pouquinho de assunto, como tratar? Tem como tratar pessoas que têm a voz anasalada, que cantam anasalado, enfim, alguma dica para quem tem a voz anasalada? Ó, o nasal na voz, ele pode entrar por diversos motivos. Ele pode entrar por uma questão de interpretação. Aí vai entrar do estilo musical, se cabe, se não cabe naquela música ali, tá? Ele pode Perfeito. entrar também por questões regionais. E aí, por que que eu digo de questões regionais? Por exemplo, o pessoal do Nordeste tem uma voz já mais anasalada por natureza. A gente fala mais, tem uma articulação mais aberta, mais horizontal, e o simples abrir dessa articulação já deixa a voz um pouquinho mais anasalada. Coisa que o Legal, pessoal do Sudeste não tem, ele já tem um pouquinho mais de fechado. Então, na hora que eu legal. fecho, a voz já perde um pouquinho mais do nasal. Então, se eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, já tirou um pouco do nasal. Eu não mexi em nada aqui, só articulei aqui. Então, fator regional. Ele pode ser também por uma incompetência do que a gente chama de véu palatino, que é aquele músculozinho que quando eu abro a boca eu vejo aquela campainhazinha lá no fundo. Aquele músculozinho ali, quando ele sobe, desce, é ele que é o responsável por permitir a passagem do ar para o nariz. Então, se ele está incompetente, e o que é incompetente? Ele não tem a, a força, ele não consegue a mobilidade, a força, a tensão suficiente para poder vedar essa passagem do ar para o nariz, e aí sempre vai estar passando. 1, 2, 3, 4, 5, vai estar passando para cá. Então tem que ver, será que é isso? Será que não é?
entendeu? Então são vários fatores que podem ocasionar essa nasalidade aí. Legal. E pode ser trabalhado, sim. Pode ser trabalhado, sim. Lembra que eu falei que tudo que está aqui acima da prega vocal, eles moldam esse som, entendeu? Então, esse véu palatino que mexe lá, ele é uma das coisas que moldam esse som. E é ele também, por exemplo, que sobe bastante e faz aquela boca de ovo do cantor de ópera para ficar aquela coisa mais, entendeu? É ele que veda para poder ficar tudo aqui, ó, entendeu? Perfeito, perfeito, amigo. Muito legal. Isso que me perguntam muito, vou responder bem rápido. Seu drive foi natural ou uma técnica que você quis aprender? As duas coisas. Eu sempre tive a voz, falando, a minha voz já é um pouco rouca, né, amigo? Ah, Sim. no Uhum. finzinho, assim, tem uma rouquidão. Então, terminou que a minha voz já é. A minha fisiologia já veio um pouquinho assim. E depois, sim, eu Você foi aprendi. privilegiada, puxaram teu saco. Amém, amém. Mas é isso. Eu já nasci com um drivezinho natural e tenho tentado aperfeiçoá-lo. Uhum. É, Quando eu conheci a Rebeca, eu falei para ela que no meio do gospel a gente não é muito diferente do que a gente tem no é. cenário atual, a forma de você interpretar, né, de você cantar. Isso é muito legal. Obrigada, amigo. De ouvir, é muito bom. Obrigada. Gente, tem tantas perguntas nos comentários que eu tô perdendo, mas eu tô na caixinha das perguntas. Pediram pra gente dar exemplos de exercício, mas eu tenho medo da gente passar algum exercício específico pra mim e a galera na doida e fazendo isso é alguma coisa. Eu tenho medo. Ah, meu Deus, me protege. Não é? Aí depois é por culpa na gente. Rebeca ensinou, junto com o Posso, Leandro. eu posso comentar isso? O que que Claro, acontece? Tá muito na moda a gente no YouTube, a gente no Instagram daquela pessoa que a gente admira, que a gente segue, e copiar o que ele deixou de dica lá. perfeito. Às vezes não é nem assim, faça isso. Isso é bom para isso, faça, porque você, enfim, às vezes é uma coisa que ele postou fazendo e a pessoa vai, não, eu admiro, ele tem a voz boa, se eu fizer, eu vou ficar bem igual ele também. O que que É, acontece? Existem organismos, existem pregas vocais e pregas vocais. Existem necessidades e necessidades. Então, por exemplo, um exercício que ele é bom para a Rebeca, ele pode não ser bom para mim. Um exercício que é perfeito. bom para mim pode não ser bom para ela. É um exercício fantástico, que tem efeitos fantásticos em quase que 100% das pessoas. Mas em você ele pode não ter um resultado bom. Então, assim, Perfeito. ele pode desencadear alguma coisa que não estava ali, ou ele pode potencializar alguma coisa que já estava ali. Então, por isso Perfeito. que a gente sempre fala, tem que ser alguma coisa específica, tem que ser. Vocês viram a gente conversando no começo, o tanto de detalhe que a gente vê previamente para poder selecionar um exercício para a Rebeca, tá? Perfeito. Então, assim, o que que vocês têm que ter noção? Voz é um instrumento de vocês, tá? Ou é um instrumento que vocês querem usar para poder chegar em algum lugar. Então, se você quer ter uma voz bem cuidada, uma voz que dure por muito tempo, que tenha bastante longevidade, infelizmente tem que pagar o preço. É, Como o, tudo, né, amigo? Como exatamente, tudo. o Bolt ele não chegou no topo do dia para a noite. Claro. Ele se sacrificou muito, entendeu? Então, se eu Para quero ser tudo na bom, nossa vida. Ó, entendeu? legal. Tem uma pessoa que falou que, uau, eu achei que os exercícios fossem padrão. Não é. Não Não, são, né? Não são padrões. não, de forma Legal, alguma. isso é muito legal. Por isso a importância de. Eu acredito que no final das contas, amigo, o segredo é priorizar. É priorizar. É claro que tem pessoas, eu canto na igreja, não tenho condições de ficar. Enfim, aí vai de acordo com as suas limitações, mas priorize. Se é importante para você, se você quer ter uma carreira musical, se você quer investir, você quer ser o melhor ali na sua igreja, você quer ser o melhor, não, eu digo no sentido de executar o seu melhor para a glória de Deus, né? Falando de adoração, que é o que eu tento fazer. Eu tento dar o meu melhor ali no altar, porque antes de entregar para vocês,
uma música boa depois de muitos ensaios, em primeiro lugar, eu estou entregando a adoração a Deus. Então, assim, eu acredito que é priorizar, amigo. Eu tô falando bastante da importância do fonoaudiólogo, porque eu mesmo, no início, eu achava que, gente, isso é frescura. Isso não. Ai, meu Deus. Depois que você sente na pele o antes e o depois, que você vê a importância. Por isso, eu acho muito legal. É, quando você que está me assistindo tiver oportunidade, tem muitas dúvidas aqui comuns, amigos, de, por exemplo, eu canto 2 músicas, fico rouca. Tem uma pessoa que falou que eu tenho amidalite amidalite, isso? Com frequência, etc. Tem coisas comuns, mas que podem ser tratadas com um profissional. Tem coisas que a gente tem com frequência, rouquidão com frequência, mas às vezes uma constância de exercícios que você, depois de você diagnosticar o que causa aquilo ali, pode trazer uma serenidade para sua voz. Então, eu acredito assim, vocês que estão me assistindo e querem seguir a carreira musical, por favor, priorizem também. E o Lê é uma ótima indicação a respeito disso. O negócio é priorizar. Não é frescura, não é para gente que é melhor, enfim. No final das contas, quando a gente prioriza, a gente dá um jeito. Então, assim, quero só ratificar o quanto eu amo a sua profissão e o quanto eu sou grato por ela, viu, amigo? Ô, Rebeca, a verdade é que as pessoas elas veem muito o produto final. Elas não É, sabem tudo o que você passou, o que as outras pessoas passam para poder chegar até ali. O trabalho que tem por trás de tudo isso. Quando a gente os vê uma live processos, linda, né? exatamente, quando a gente vê a live linda que você fez, a última live que você fez no YouTube, ninguém sabe o quanto que aquilo foi suado para chegar naquilo ali, né? Perfeito. E Eu às vezes a cantei gente está 2 horas, terminando né, já os amigo? últimos. Exatamente. Está Cantei terminando duas já horas os e últimos você ajustes. nas pausas comigo, no início comigo, antes, enfim, a alimentação, enfim, tudo muito observado. Então, tudo precisa realmente de prioridade, né, mano? Exatamente. Tem uma coisa muito chata que acontece às vezes, por exemplo, e aí já pega um gancho de uma coisa que você falou lá no começo. Porque assim, todo mundo tem um dia ruim, assim como o cantor também tem. Claro. Aí, por exemplo, as pessoas vão te ouvir e você está exatamente naquele dia ruim. Você desafinou, que a tua voz não estava muito boa. Aí as pessoas já começam o burburinho. Ah, é porque ela não se cuida. Ah, é porque ela não tem técnica. Ah, é porque isso e porque aquilo. Aí já começam a tacar pedra na pessoa, mas não sabem. Gente, aquilo que a Rebeca falou no começo da viagem que você fez no começo do ano, né, Rebeca? Você começou a cantar numa cidade aqui no entorno, eu não me lembro onde foi. À Foi noite, Planaltina, Goiás. Planaltina, acho que foi. Já saiu de lá, já foi embora, pegar avião. Foi. Pegou avião, pegou carro de madrugada, van, não sei o quê, e cantando, e no outro dia já tinha de novo, tal, e a gente se comunicando pelo telefone, como é que tá? Você fez um kitzinho das coisas que eu te dei para você levar, dos Ouro, recursos que ouro. a gente Tá por utiliza, aqui. tá? Perfeito. Mas Qualquer assim, dia a gente gente, mostra, né, amigo? Depois a gente faz uma live pra mostrar. exatamente. Exatamente, mas assim, gente, todo mundo tem um dia ruim, todo mundo tem aquele dia. E assim, é o que ela falou. Teve essas coisas que fogem muito do controle. A Rebeca estava se cuidando, estava fazendo os exercícios, e isso acontece com todo mundo. Com Conheço certeza. casos de cantores famosíssimos que tiveram isso daí, enfim, acontece com todo mundo, não é para ficar crucificando a pessoa por isso, isso acontece com todo mundo. Isso é Perfeito. humano, isso aqui é músculo, é corpo É humano, assim. frágil, né? Exatamente. Assim como a gente Nossa, quebra o ó, braço, são quebra o dedo. músculos assim, ó, pequenininhos. Então, você imagina, tem que cuidar muito bem, tem que cuidar muito Verdade. bem, tá? É, a gente ainda tem 10 minutinhos, dá para responder mais algumas. Olha essa aqui, é legal. Uma pergunta comum, de dúvida do dia a dia, uma curiosidade, né? Com o tempo a voz muda? Ouvi uma vez que a voz envelhece junto com a gente, verdade? Pergunta linda. Ó, a gente vai envelhecendo, os órgãos envelhecem, as estruturas, os sistemas envelhecem e as funções também envelhecem.
a voz também vai envelhecer, assim como a audição envelhece, assim como a visão também envelhece. É um processo que a gente chama de presbifonia. É o envelhecimento, é a mudança da voz por conta do envelhecimento, ocasionada pelo Essa, envelhecimento. isso se aplica à parte da puberdade, que também a gente tem uma mudança muito grande, ou não? E a muda vocal que acontece na puberdade e acontece para homens e mulheres, ela é uma dessas mudanças que acontece ao longo da vida. Só que como é uma mudança muito, principalmente Drástica, nos né? homens, muito brusca, é É, mais perceptível. Depois, né, ela vai mudando, e aí ao longo do tempo você não percebe tanto. Mas a muda vocal, principalmente nos homens, ela é mais perceptível. Então, a gente tem mudanças hormonais, a gente tem mudanças da própria musculatura, as cartilagens de dentro da laringe vão se enrijecendo, a musculatura vai ficando mais flácida, mais frágil, então a voz vai mudando com certeza. Dica super importante, eu adorei essa pergunta. uhum. Como é que você quer que essa voz fique daqui a 30, 40, 50 anos? Rebeca, como é que você quer cantar para o resto da vida? Você que está fazendo essa pergunta, você quer cantar para o resto da vida? Então, assim, como é que você quer que essa voz esteja daqui a 2, 3, 4 décadas? Tudo isso vai ser resultado do que você está plantando, do que você está fazendo agora. Eu falei Perfeito. mais tarde sobre longevidade vocal. Longevidade vocal é isso. Você ouvia, por exemplo, Bibi Ferreira, que morreu com 90 alguma coisa, não morreu há pouco tempo. E você ouvia a voz daquela mulher, a coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo. Você tem nos Estados Unidos, acho que ela é dos Estados Unidos, Aretha Franklin. Uma voz Uhum. linda, entendeu? Vozes que são cuidadas, vozes que são trabalhadas E aqui no previamente. Brasil e no nosso meio, por exemplo, tem uma cantora que eu fico chocada todas as vezes. Eu fico com vontade de subir no púlpito e dar uns tapas na voz. Gente, como assim? A Shirley Carvalhais, ela Linda, né? alcança os mesmos Linda, agudos do CD dela de 40 anos atrás. É linda, impressionante. exatamente. Isso era uma coisa que eu me perguntava muito. Gente, como que faz? Mas muito legal, mano, muito legal mesmo. Tem outra pergunta, a gente tem 8 minutinhos e eu quero muito que você responda essa. Olha, bebidas geladas ou muito quentes têm os seus mitos e verdades, né? Prejudicam, beneficiam? Qual que é aí, como que funciona? Bebida gelada e quente, prejudicam ou é mito? Eu estava esperando essa, achei que demorou. O que que acontece? Você vai se conhecer melhor do que qualquer fono, melhor do que Que qualquer médico, top! Eu tava né? esperando essa resposta. O Eu que que falei, ai meu Deus, o acontece? que ele vai falar? Eu vou desmentir ele dependendo. Tava aqui pensando. Ó, se eu cantar, se eu der uma palestra e no final tomar um copo de água gelada, eu não vou ter nenhum problema. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior ao Eu gelado. tenho. Então, por exemplo, você toma, você já vê que sua voz muda, É, entendeu? Então, assim, se você percebe, se você sabe que tem essa sensibilidade aumentada para o gelado, então não é tão legal para você. Se não, tudo bem, não é aquela questão. É porque assim, Rebeca, tinha muito aquela questão do não pode, não deve, não tem, isso era quase não crime, cabe né? mais. Gelado não pode, É, gelado não pode. isso não cabe mais, entendeu? Então tudo você tem que ajustar, adequar para cada realidade, entendeu? Perfeito. Então você tem que saber isso. A gente Se volta você tem então ao ponto possibilidade ou de não. fisiologia, né, amigo? Cada Exatamente. corpo. Tenho amigos. Nossa, tem. Quem que era? Eu acho que foi o Anderson. Algum cantor amigo meu, assim, antes de cantar com um copo cheio de gelo. Aí eu assim, meu Deus do céu, gente. Se eu faço isso, acabou. Assim, não é que eu fico rouca, mas eu fico. Eu acho que por conta da rinite, ataca tudo se eu tomo algo muito gelado. Mas quando eu não tenho agenda, também sou filho de Deus, aí eu bebo com muito gelo as coisas. Mas é Exatamente. de fisiologia, Por né? isso, e, inclusive a gente tem alguns recursos onde a gente utiliza gelado. A gente já até utilizou uma vez com você. Você lembra daquele vaporzinho quente que a gente colocou? Tá? Saudades, A gente saudades. tem o vapor quente, a gente tem o gelado. Isso é tudo recurso é, que tem que ser usado com muito, muito, muito cuidado. Então, por exemplo, como você tem a rinite, tem a sinusite, o gelado muitas vezes ele realmente aumenta essa A possibilidade sensibilidade de... é. Uhum. Exatamente. Então, essas pessoas elas têm que ser cuidado, tem que ter
Tem que ter cuidado. Eu não entendi muito essa pergunta, mas acho que você vai entender. Rebeca, me ajuda. Qual a posição da língua para não puxar o S? Ah, tá. O que que acontece? Ela disse que, em outras perguntas que ela mandou, eu estava lendo, essa é a continuação. Ela disse que quando canta, puxa muito S e que isso a incomoda. Como que ela pode diminuir o S cantando? Me ajuda. Qual a posição da língua para não puxar o S? Tá, eu tenho que saber primeiro, eu tinha que saber primeiro qual que é a posição que ela está usando. Mas o É, que que acontece? A gente tem fonemas, e o que que são fonemas? São os sons das letras que a gente produz. Então, por exemplo, fonema F de faca. Esse é o fonema. É lábio com dente. Da mesma forma do V. A gente tem fonemas que a gente chama de língua-dentais, que é a língua que encosta lá no dente. Ah, lá, lá, lá. Cada um tem uma forma e o que a gente tem um ponto articulatório de fazer. E aí essas estruturas se encostam, se articulam entre si para produzir cada som. Se eu não consigo emitir o som, eu tenho uma omissão desse fonema. Se eu consigo fazer, mas faço de uma forma errada, como por exemplo o Cebolinha fala, eu tenho uma distorção desse som aí, entendeu? Então, por exemplo, o S, ó, é sa, língua lá em cima, tá? Boca nessa posição. E aí tem que ver o que que acontece. Tem gente que tem a mordida mais aberta, que chupou o dedo, chupeta na chupeta. madeira. E aí a língua não tem como ficar contida atrás do dente, porque tem abertura. Ou a língua é mais flácida. A língua é praticamente músculo puro. Se essa musculatura está flácida, ela vai ficar numa posição geralmente lá embaixo, tá? Então, tem que saber como é que está essa língua e o porquê de estar acontecendo. Como é que ela está articulando esse som aí, para a gente poder fazer as correções certinhas que são necessárias. Principalmente no Perfeito. canto. O canto exige uma definição dos sons gigante, né, Rebeca? E idealmente pela dicção também, né? A gente tem que Precisa de uma prezar definição muito. muito grande. Que Exatamente. quando nós cantamos, nós estamos falando para alguém. Enfim, a Principalmente dicção é quando muito você canta importante. amplificado, né? Quando você canta Exato, amplificado, aparece tudo. exato. Amigo, eu sou uma pessoa muito chata com dicção. E nos estúdios eu sempre tento fazer muita amizade com o produtor, com o técnico que está conduzindo, porque eu volto muitas vezes. Às vezes eu alcancei uma nota que eu não vou alcançar na segunda vez. E o produtor, uau, ficou incrível, tá ótimo, é isso. Aí eu, tá, vamos ouvir. Quando eu ouço, sei lá, falei Jesus, Jesus, e engoli o S. Falei alguma palavra que para mim não estava perfeitamente dita, eu volto muitas vezes. Então, é muito importante observar tudo isso que você falou. Amigo, nós temos 2 minutos e eu quero que você responda bem rapidinho essa daqui, ó. Qual a idade que acontece essa mudança que você tinha falado? Eu tenho 35 anos e percebi essa mudança. Já tive fendas e nódulos. Nossa, mas aí já, independente da idade, por já ter esse histórico, né, amigo? Exatamente. Essa mudança ela vai acontecer lá da passagem da infância para a adolescência. O que Uhum. você já está passando já é uma outra mudança, e por você ser mulher, está acontecendo isso daí, acontece de uma forma mais acentuada por conta de mudanças hormonais. Acredito eu, tá? Uhum. Mas é o que Um você minuto. falou. O que você já tem aí dentro da prega vocal já deixaria sua voz alterada, provavelmente. Top, top. Amigo, ficaram algumas perguntas sem responder. A gente só tem 1 minutinho. Voou 1 hora. Quero deixar minha gratidão. Dizer que você é ótimo e a gente tem que repetir mais vezes. Muito obrigada por participar, Tamo viu? junto, querido. Pessoal, manda pergunta para mim que eu respondo. Pode mandar para o meu perfil que eu Responde. E você respondo. atende online também, né? Estamos atendendo online nesse período. Então, pronto, gente. Corre aqui no Insta do Lê e tira suas dúvidas. Obrigada, amigo. Deus te abençoe. Tamo Beijo junto, e linda. saudades. Saudade. Muitas saudades. Saudades. Saudade do palco, né, minha filha? Saudades. Um beijo, amigo. Fica com Beijo. Deus. Tchau, Até mais, tchau. gente. Muito obrigada.